Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 20 de fevereiro, sábado, a Igreja nos convida a celebrar a memória de São Francisco e Jacinta Marto. São os pastorinhos de Fátima. Nada mais oportuno do que celebrar a memória desses dois pequenos e grandes santos, poderíamos assim dizer, no dia dedicado à Virgem Maria. Peçamos que, a exemplo deles, o nosso coração arda de amor pela Virgem Maria e que ela nos ajude a viver este caminho quaresmal. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Lucas, capítulo 5, versículos de 27 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e os seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente a história sobre Francisco e Jacinta Marto. Francisco nasceu em 1908 e faleceu em 1919. Jacinta nasceu em 1910 e faleceu em 1920. São jovens pastores portugueses, anunciadores das aparições de Nossa Senhora de Fátima em 1917 e canonizados pelo Papa Francisco no dia 13 de maio de 2017 por ocasião das celebrações do centenário das aparições. Maria, Mãe de Jesus, assim como foi para eles, seja também para nós modelo de caminhada cristã. Os santos pastorinhos, amados irmãos e irmãs, queriam viver um amor profundo pela Virgem Maria. Quando eles tomam consciência de que a Mãe de Deus e nossa aparece a eles, passam a viver uma vida profunda e fecunda na fé. Tinham urgência de que todos pudessem acolher a mensagem da Virgem Maria. Dois pequenos que viveram brevemente a vida neste mundo, mas que deixaram um grande legado. São Francisco Marto viveu, como nós ouvíamos, 11 anos. Santa Jacinta viveu apenas 10 anos. Vítimas, sobretudo, da gripe espanhola naquele contexto. Peçamos a intercessão deles diante desta pandemia, o qual estamos enfrentando.
A palavra de hoje nos apresenta, por meio do Evangelho, a vocação de Levi ou Mateus, o cobrador de impostos. Jesus o vê sentado na coletoria de impostos e o convida, o chama a segui-lo. Ele não pensa duas vezes e começa a seguir Jesus e o convida para ir jantar em sua casa. A palavra nos diz que a casa está cheia de cobradores de impostos e pecadores. Os fariseus e os mestres da lei também se encontravam lá. E eles questionam os discípulos de Jesus. Que mestre é este que se senta com cobradores de impostos e pecadores e come com eles? Vale lembrar que para o povo judeu, sobretudo aqueles que diziam observar a lei, estar sentado à mesa com um pecador é, de certa forma, viver um caminho de impureza. Os justos e os pecadores não poderiam conviver. Mas Jesus vem para romper esta realidade. E ele diz, ele diz que veio para os que estão doentes. Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Todos nós somos convidados a viver esta conversão do coração. Quaresma, tempo favorável de conversão, de unidade e amor ao Senhor. Pensamos que, a exemplo dos pastorinhos, possamos abrir o nosso coração à graça de Deus. São Francisco Marto, quando então, depois de vivenciar a experiência da aparição da Virgem Maria, vivia horas na companhia do Senhor. Esse era o desejo do seu coração, de estar unido a Jesus e amá-lo, fazer companhia. Tenhamos também nós este profundo desejo em nosso coração e em nossa alma. Hoje, na ocasião então da festa da memória dos pastorinhos São Francisco, Marto e Santa Jacinta, possamos pedir a São Boaventura a graça de meditar um pouco sobre a Virgem Mãe de Deus e nós. Eles, mensageiros da Mãe de Deus em Fátima. São Boaventura, homem inspirado que procura render glórias a Deus pela Virgem Maria em nossa vida. Saltério da Virgem Maria. Salmo 2. Por que razão esbraveceram os nossos inimigos e meditam coisas contra nós? Que tua destra nos proteja, Mãe de Deus, como um exército terrível, que os confundas e destruas. Vinde a ela, vós que estáis cansados e atribulados, e dará refúgio às vossas almas. Recorrei a ela em vossas tentações e serenidade, e a serenidade de sua face vos alcançará. Bendizei-a de todo o coração, pois a terra está plena de sua misericórdia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graça e paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.